Olá, meus caros internautas, estou novamente para falar com vocês aqui sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Dando continuidade ao nosso estudo do artigo 5º, já tem outras aulas, por isso eu peço para você que verifique aqui, eu vou deixar o link no YouTube, canal MB, e no Facebook, canal MB, para você pegar as outras aulas desde o início. Nós estamos fazendo o estudo completo do artigo 5º voltado para a PM Ceará, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade hoje falando um pouquinho sobre igualdade e sobre propriedade, resolvendo o exercício de concurso no estilo certo ou errado, que é o que vai ser cobrado para você. Então, vamos aqui para a nossa telinha, vamos começar o nosso estudo aqui, tá bom? Vamos lá. Artigo 5º, já falei para vocês sobre a liberdade, o assunto liberdade, vamos falar hoje um pouquinho sobre igualdade e propriedade, tá bom? Então, vejamos o inciso 1º, ele fala que homens e mulheres são iguais em quê? Direitos e obrigações, tá bom? Então, ele não traz aqui vantagens nem para o homem, nem para a mulher, todos os homens e mulheres são iguais perante a Constituição. Isso é muito simples, você observa só lendo de primeira, e você tem que saber não só o simples, né? Não adianta a gente saber também só o básico, vamos aprofundar um pouco, porque tem algumas questões de ensino médio, que cobra artigo 5º, que cai isso aqui, ó. A igualdade ela tem dois desdobramentos, no qual se desdobram em igualdade formal e igualdade material. Isso você não saberia se só lesse esse inciso, tá bom? Só o artigo, lei crua e seca. Então, vamos entender o que é igualdade formal. Igualdade formal vem de formalidade. Então, homens e mulheres, foi o que eu acabei de dizer, homens e mulheres, em sua formalidade, devem observar a lei de forma igualitária. A obediência é de forma igualitária. Então, igualdade formal é você observar a lei e obedecê-la de forma igualitária, tá bom? Já a igualdade material é diferente, é algo mais palpável. O Estado traz subsídios para o desigual. E aí, nós vamos entender o que é que significa isso, desigual, né? Ora, tem uma máxima no direito que fala o seguinte, que todos os iguais devem ser tratados como? Igualmente. Ora, se eles são iguais, vamos tratar eles igualmente. Agora, os desiguais devem ser tratados como? Devem ser tratados desigualmente, na medida da sua desigualdade, para que esse desigual aqui, ó, eleve o seu patamar e consiga se igualar ao outro. Um exemplo para você entender melhor. No direito trabalhista, lá nós temos a mulher e o homem numa empresa, na qual elas recebem a licença. Eles recebem licença, paternidade e maternidade. Se a igualdade fosse cega, o legislador fosse cego na hora de editar uma lei, ele daria licença, o mesmo período de licença para o homem quanto para a mulher. Logo, a mulher, você observa que tem mais tempo de licença. Por quê? Ela precisa, ela está no pé de desigualdade lá na empresa. Ela vai sofrer maiores consequências, o seu corpo vai se transformar durante a gravidez, ela vai precisar de repouso, vai precisar cuidar do seu filho na amamentação. Por isso, o legislador, ele intervém ali nessa questão da igualdade absoluta, que não existe, e vai ali trazer uma desigualdade para ela, numa medida em que ela se torne igual, tá bom? Esse é um desdobramento que você tem que entender. Beleza, igualdade material é isso, é dar subsídios para que o desigual eleve o seu patamar até ficar igual a quem está no estado de hipersuficiência. Aí é o seguinte, como eu informei para vocês, tem uma lei que vai fazer isso. Então, para você pegar um desigual e dar um subsídio a ele, você tem que recorrer isso por lei, não pode ser por outro objeto, só pode ser por lei. Tem que ter uma lei para isso. Aí, outro exemplo de igualdade material são ações afirmativas. Ações afirmativas essas que eu vou dar um exemplo para você. Uma ação afirmativa é o Estado fazendo uma ação diretamente em certos grupos de pessoas, tá bom? Que por um fato histórico ou por questão social, eles estão também no patamar de desigualdade. Um exemplo é a questão das cotas raciais
para o ingresso em universidade, tá bom? Esse grupo de pessoas, eles não foram muito privilegiados ao longo da história do país, do Brasil. Então, o STF entende que não é inconstitucional dar esse subsídio, essa porcentagem. Para quê? Para que fique mais igual ali a questão do branco e do negro dentro da faculdade, se iguale mais o número de pessoas, o número de estudantes lá, tá bom? Então, não vamos entrar no mérito se isso é certo ou errado, mas é só um exemplo para você entender essa questão da positividade, ação positiva do Estado, ação afirmativa. Vamos para a nossa tela. Olha só, vamos tratar agora da questão da igualdade. Aqui vamos falar sobre legalidade, né? Falamos sobre igualdade, vamos falar sobre legalidade. Esse inciso ele fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, tá bom? Aqui impera o princípio da autonomia da vontade. Princípio da autonomia da vontade. Isso significa o quê? Que você tem aí a sua autoescolha, você que sabe, entendeu? Você tem autonomia para decidir se vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Só que essa sua decisão, se ela estiver prevista em lei, aí você já não tem essa autonomia. Por quê? Porque se tiver uma ação ou uma omissão prevista em lei, você tem que obrigatoriamente obedecer à lei. Esse princípio da autonomia da vontade é justamente para o caso de não haver previsão em lei. Se você vai fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa que não está na lei, não tem nada na lei, aí você faz se quiser. Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer, tá bom? Beleza. Então, outro detalhe importante é você ler aqui, ó, em virtude de lei, mas de lei você tem que interpretar como norma jurídica. E o que significa isso? Significa que tudo que está no plano jurídico como norma, entendido como norma, um exemplo, decretos, portarias, MP, né, que são medidas provisórias, isso tudo são normas jurídicas e não são leis, tá bom? Não são leis, mas são normas jurídicas. Mas você tem que levar isso em conta. Então, o mais correto seria você ler esse inciso assim, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de norma jurídica, porque você tem que obedecer às normas jurídicas, não só a lei, tá bom? Beleza. Um exemplo aí, para ficar bem claro. Ora, uma repartição pública, digamos que você trabalhe lá e sai uma portaria dizendo que você só pode entrar de azul. Lá, a partir daquele dia, você só vai poder entrar de azul. Aí você chega no belo dia todo de amarelo, né? Aí entra lá e quando você é chamado a atenção, vai responder por ter entrado de amarelo, porque tinha uma portaria. A portaria não é lei. Aí você vai dizer, ora, mas na Constituição fala que eu só posso fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Aí, por isso que eu falei desse detalhe da norma jurídica. Você tem que entender lei como norma jurídica. Norma jurídica, você tem que saber que portarias, decretos, MPs, tudo isso está incluído em norma jurídica. É uma norma que está no plano do direito, tá bom? Show de bola. Voltemos aqui para a telinha. Princípio da legalidade da reserva legal. Esse inciso também tem esses dois desdobramentos aqui. Você tem que ter uma noção, pelo menos, para ir para a prova, de princípio da legalidade e reserva legal. O princípio da legalidade é justamente isso que eu falei para vocês aí. Toda essa explicação, ó, sentido amplo da lei, né? Sentido amplo da lei, normas em geral e um sentido liberatório, que é um sentido de liberar você a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não houver na lei, tá bom? Já o princípio da reserva legal é o seguinte, o Estado, em determinados assuntos específicos, tá bom? Um exemplo, direito penal, ele fala que só pode ser disciplinado por lei ou ato normativo com força de lei. Um exemplo de ato normativo com força de lei é uma medida provisória, né? Uma medida provisória, que é aí uma ação do Poder Executivo, presidente da República, que tem uma força de lei. Então,
esse sentido já não é amplo, é estrito, extremamente estrito, que um assunto só pode ser determinado, disciplinado por lei ou por força normativa, ato normativo com força de lei, tá bom? Um exemplo disso, exame psicotécnico. O STF fala que o exame psicotécnico só pode ser exigido no edital se houver uma lei que fale que para entrar naquele cargo precise fazer exame psicotécnico. Então, se tiver um cargo ali que não tem nenhuma lei prevista, o edital não pode chegar e dizer que você tem que fazer exame psicotécnico, você pode contestar, tá bom? Beleza, vamos para o inciso 3º. Vamos lá, ninguém será submetido à tortura. Você já sabe que no Brasil ninguém pode ser submetido à tortura, muito simples. Nem a tratamento desumano, também você não pode tratar ninguém com tratamento desumano, nem degradante, tá bom? Muito simples esse inciso. Agora, o que complica nele é que a banca ela vai pegar o inciso 43 aqui, ó, e vai juntar com esse. Por quê? Porque no 43 ele fala que se você cometeu o crime de tortura, você não tem direito à fiança, e nem à graça e nem à anistia, tá bom? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia à prática de tortura. Isso está lá no 43, olha que distância. Aí você lê um por um e de repente você vai ficar perdido na hora da prova, tá bom? Mas aí eu já coloquei para você ter uma facilidade. Vamos lá para o próximo slide aqui falando agora ó, sobre propriedade que começa no inciso 23. Muito simples esse inciso, tá bom? É garantido o direito de propriedade. Por ser muito simples, mais difícil de cair, mas você tem que saber porque pode cair. Agora, o que é que você tem que ter de complemento? O 23, ele fala que você tem direito à propriedade. É garantido, mas a sua propriedade tem que exercer uma função social, tá bom? Não é, então, absoluto, não é absoluto, tá bom? Se não é absoluto, o Estado ele pode desapropriar. Então, vamos lá, vamos bem didático aqui. Você tem direito à propriedade, você tem que atender à sua propriedade uma função social. E aí vamos falar sobre essa função social. Se você tem uma residência, tem uma propriedade e está ali contribuindo, está fazendo moradia, está tratando bem, está pagando os impostos, constituindo família, ou então está fazendo uma atividade nela lícita, você está cumprindo a sua função social, você está contribuindo com a sociedade, tá bom? Agora, se você usa a propriedade para fins ilícitos, um exemplo, plantação de entorpecentes, né? Proibidos em lei, aí você não está cumprindo sua função social. Então, a sua propriedade tem o uso particular, mas tem um ônus com a sociedade. Você tem que contribuir coletivamente, você está morando junto com muitas pessoas ali, com toda uma coletividade. Você tem que contribuir com essa coletividade. Quando você paga um imposto de IPTU, por exemplo, você está contribuindo para que haja melhorias em toda a cidade. Então, você está exercendo sua função social, tá bom? Então, vamos lá. Falei aqui sobre a absolutividade, né? Então, não é absoluto. Por quê? Porque o 24 fala justamente isso. Ó. A lei estabelecerá, a lei que vai estabelecer o procedimento para desapropriação. Então, pode aí o Estado desapropriar sua propriedade. Quando? Em caso de necessidade, utilidade pública e interesse social. Nesses três casos, pode haver desapropriação. E o que significa necessidade? Necessidade significa que a sua propriedade ali vai ser usada pelo Estado no caso indispensável para a atividade pública. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui, ó. Digamos que sua propriedade está mesmo no meio, impedindo um canal de integração de águas que vai levar aí água para uma determinada cidade que precisa muito, vai beneficiar muita gente. Então, foi feito todo um estudo geográfico, ambiental e tem que passar ali. É necessário que passe ali. Então, sua propriedade vai ser ali desapropriada pelo Estado. Ah, eu vou perder? Vai, mas vou explicar aqui que você vai receber aí
uma quantia por isso, tá bom? Então, só para você entender, necessidade é um caso extremamente indispensável. Indispensável à utilidade pública. Vamos lá. Telinha. Utilidade pública. Utilidade pública é que o caso já não é indispensável. Ele pode ser, sim, dispensado. Mas é conveniente. Digamos que você tem uma propriedade bem localizada, seria um ponto estratégico para uma escola, né? Aí o que é que acontece? Seria muito conveniente que a escola fosse naquele local, mas é dispensável, porque pode ser construído também em outro local, tá bom? Interesse social aqui, ó. Interesse social é quando seria mais bem aproveitado pelo Estado do que se tivesse com você. Então, mais bem aproveitado se for transferido ao patrimônio público. Tá com você? Beleza. Mas se tivesse com o Estado, seria melhor aproveitar essa propriedade. Aí o que ocorre? O Estado vai te desapropriar, mas ele tem que pagar um preço justo, por isso, ó, tem que pagar um preço justo e prévio, tá bom? E em dinheiro. Tem que ser justo, prévio, ou seja, antes da desapropriação, e ainda tem que ser em dinheiro. E esses casos só não podem ser assim se a Constituição disser, tá bom? Ressalvados os casos previstos na Constituição. Aí, pessoal, tem uma questão aqui que você tem que observar, esse detalhe aqui, ó, de justo e prévio, porque no próximo inciso 25, ele fala em indenização ulterior, ou seja, posterior, depois, tá bom? E que caso será esse? No caso de iminente perigo público, olha só, caso 1 e caso 2. Esse caso 1 é um caso que pode esperar, tá bom? É caso de necessidade, utilidade pública e interesse social, mas é um caso que pode esperar. No caso do inciso 25, é um caso que não pode esperar, é um caso iminente. Está acontecendo ali, pessoal, um perigo público. Então, nesse caso 2, a autoridade competente poderá usar sua propriedade particular, que ele fala em uso, tá bom? Aí ele também vai assegurar para você, ó, para o proprietário, uma indenização. Agora, essa indenização, diferentemente do caso 1, ela é paga posterior, é uma indenização ulterior. Mas também ele só vai pagar se no uso da propriedade houver ocorrido um dano. Se não houver ocorrido um dano, ele tiver usado a sua propriedade particular e nada aconteceu com ela, ele entregou da mesma forma, ele não precisa pagar para você. Um exemplo aqui, caso de guerra, né? Eminente perigo público, vamos colocar aqui guerra. Sua propriedade é um local estratégico, caso o Estado foi lá e pegou sua propriedade para usar. Foi verificado que depois do período do uso, houve muito dano à sua propriedade. Aí o Estado, depois que usou, avaliou, lhe pagou. Agora, se ele usou a sua propriedade só como local de base, mas verificou isso, sua propriedade, não aconteceu nada, ela entregou da mesma forma, ele não precisa pagar essa indenização. Beleza. Inciso 26 fala da pequena propriedade rural. Uma propriedade rural que é definida em lei. Em resumo, é uma propriedade que é usada para a família, pela família, trabalhada pela família. Não é aquela propriedade com muitos maquinários usados para exportações, né? Comércio, tá bom? Então, é o seguinte, essa pequena propriedade rural trabalhada pela família não poderá ser objeto de penhora nos casos de pagamento de débitos decorrentes de sua atividade. Então, ela exerce uma atividade lá, certo? Trabalhada pela família, e os débitos decorrentes dessa atividade, tá bom? Não pode ali ser objeto de penhora, porque se ela perder essa propriedade rural, ela vai passar fome, né, pessoal? Se ela já usa essa pequena propriedade para trabalhar para a família, se ela perder essa propriedade, ela vai ter o quê, então? Por isso que a Constituição, ela assegura, resguarda. Agora, se ela estiver
E em débito, aí sim, ó, dispondo a lei meios de financiar o seu desenvolvimento. Vai fazer um refinanciamento, toda uma questão lá que a lei vai dizer, tá bom? Beleza. Esse era o recado que eu tinha para dar para você nessa aula. Próxima aula nós vamos continuar sobre propriedade intelectual e aí vamos resolver exercícios dessa aula aqui com mais a aula próxima, que é sobre propriedade intelectual. Então, já digo para você, curta e compartilhe lá canal MB no Facebook, canal MB no YouTube, para você ter todo o estudo completo do artigo 5º da Constituição Federal. Meu nome é Marcos Brandão e se vemos na próxima aula. Valeu, muito obrigado.